Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos para mais uma vez podermos estar estudando a palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, vamos dar as boas-vindas para Mariana e para Ana Elizabeth, que agora são da turma MQV. Sejam bem-vindas, meninas. Então vamos só dar uma relembradinha, né? Como o Gustavo já sabe, a Suzana também já sabe, como que a nossa classe funciona. A gente falou um pouquinho no Zoom domingo passado, mas só para relembrar. Nós estudamos os livros da Bíblia numa visão de panorama. Então, o que é importante vocês fazerem? Que é a leitura do livro que a gente está estudando. E como a gente segue os livros na sequência, vocês já sabem. Vocês já podem ir lendo esse livro e se terminou esse, já vão lendo o próximo. E sempre fazendo o quê? Sempre anotando suas dúvidas, se tem alguma palavra que você não conseguiu saber o significado, e se você tem alguma dúvida de alguma coisa que você leu e não entendeu, pode sempre estar perguntando para mim, professor Jonatas. Pode sempre estar anotando as dúvidas para que quando a gente tem as aulas no Zoom também, vocês possam também estar trazendo essas dúvidas. E a leitura de vocês é importante para isso, para vocês estarem por dentro do assunto que a gente está estudando. Porque como o nosso tempo de aula, que a gente viu que é reduzido, a gente não vai conseguir abranger toda a história do livro. Então a gente resume o quê? Os fatos principais, certo? É o que a gente traz aqui para vocês. E a leitura na íntegra fica por conta de vocês, certo? Então esse é o andamento que a gente vai fazendo nas nossas aulas, ok? Semana passadas a gente fez, vocês viram uma revisãozinha numa linha do tempo que eu e a Nicole fomos apresentando para vocês. E a gente conseguiu lembrar de vários fatos importantes dessa viagem, né, que começou lá no Gênesis e de toda essa história que foi evoluindo e chegou ali até Neemias, como a gente viu. E hoje nós vamos entrar no nosso último livro histórico do Antigo Testamento, que é o livro de Esther, certo? Então, quem já leu já vai ficar mais por dentro, quem não leu já vai lendo, é um livrinho curto, né? Tem 10 capítulos, é bem tranquila a leitura, certo? Então, antes da gente introduzir no livro, vamos ver algumas coisas, fatos importantes e o que a gente vai ver certinho, né? Para meio que basear a leitura também de vocês quando vocês estiverem lendo. Então, vamos lembrar os acontecimentos, como a gente viu, né? Quem não conseguiu acompanhar toda a linha do tempo, acompanhe agora ali que a gente vai pegar alguns bem pertinho aqui, tá? Então, vocês estão vendo no quadro. Em 597 a.C., sempre lembrando que é antes de Cristo, certo? Nabucodonosor invadiu o Reino do Sul e levou os cativos, certo? Os judeus lá de Jerusalém, de Judá. Em 586, ele voltou, destruiu Jerusalém e levou novamente o povo cativo, certo? Então, essas duas entradas de Nabucodonosor em Judá e Jerusalém levaram o povo cativo lá para Babilônia, certo? Lembrando, sempre o Reino do Sul, como a gente estudou, foi cativo na Babilônia. E o Reino do Norte, como a gente viu, eles foram levados pelos assírios, certo? Continuando. Em 539, a Babilônia é conquistada pelos persas. E agora é o governo persa, são os reis persas, certo? O primeiro rei que a gente viu ali, em 536, foi Ciro, que fez um édito que liberou o primeiro regresso para Jerusalém. Ele liberou os primeiros cativos para voltarem, que foi com, lembram? Zorobabel, isso mesmo. E eles começaram o quê? Isso, a construção do templo. E isso foi continuando, essa obra, vocês lembram que foi, a gente comentou que ela foi impedida, ela foi paralisada pelos inimigos, mas depois voltou. E daí a gente viu tudo o que aconteceu com Esdras, que foi para Jerusalém, depois com Neemias, mas aqui principalmente
quando a gente falou em 536, foi quando o Ciro deu, vamos dizer assim, entre aspas, a liberdade, o direito para eles voltarem, mas obedecendo ainda ao Império Persa, certo? E em 486, Assuero, que é conhecido como Rei Xerxes, assume o reino persa. Ele ficou 21 anos sendo rei da Pérsia, certo? E o Império Persa era muito grande, como a gente vai ver hoje, vai começar a estudar. Eram 127 cidades, era uma expansão territorial muito grande que eles haviam conquistado. Por isso que eles eram o reino dominante, né? O Império Persa, por isso que se chama Império, certo? E em 483, é mais ou menos que os historiadores colocam que se deu a história de Esther. Então, para ilustrar um pouquinho melhor esses fatos que eu falei, vocês estão vendo ali que o livro de Esther, ele aconteceu nesse tempo, entre a construção do templo de Zorobabel e o retorno de Esdras para Jerusalém. Então, vocês estão vendo que ali embaixo, nessa linha ali que a gente colocou ali, do tempo, bem curtinha, só para situar vocês, embaixo ali está dizendo os eventos do livro de Esdras, que foram naquele período. E em cima ali está os eventos do livro de Esther. Então, a gente vê que os eventos do livro de Esdras estão no mesmo período dos eventos ali do livro de Esther. Só que e depois ali na outra chave mais para frente vem Neemias. Então, Esther ocorre ali no mesmo período que a gente vê num tempinho, não em todo o período, como tá ali na chavinha, né? Que o Esdras é muito maior, né? O período de tempo. E de Esther é um tempinho mais curto ali, como tá ali colocado, né? Que a gente viu ali, de 483 até mais ou menos 471, que tá ali separado ali. Foi ali que ocorreu. Então, vamos situar. Uma história estava ocorrendo que a gente já viu, que foi lá em Jerusalém, com os que tinham regressado. E a história de Esther ocorre em Suzã, que era a capital, vamos dizer, né, do Império Persa, dos judeus que não tinham voltado a Jerusalém. Então, vamos lembrar isso. Esther, ela se passa na cidade de Suzã e não em Jerusalém, ok? Continuando aqui um pouquinho. Então, a gente já falou que esse livro ele foi escrito mais ou menos por volta de 450. O autor ele é desconhecido, não sabemos quem foi, e sabemos que é um livro histórico muito importante, por isso está na Bíblia. Às vezes a gente pode ter a ideia um pouco errada, né? Talvez alguém já tenha comentado com vocês, mas o livro de Esther é só uma história, vamos dizer assim, romântica. Mas não é isso. A gente vai estudar e vai ver. O livro de Esther ele é um ensinamento muito atual para os nossos dias hoje, de como a gente vive no mundo, de como a gente se comporta nesse mundo, qual que é a nossa influência e como também nós temos que lidar com as questões do mundo, né? Que foi o que aconteceu ali. Eles tinham feito uma escolha, eles não voltaram para Jerusalém, eles ficaram no mundo persa, que não era o mundo dos cristãos. E ali eles escolheram viver. E como eles fizeram para viver lá? Então é isso que a gente vai ver. E vai ver que, apesar de ter sido eleita rainha, né, esse conto não foi uma história romântica, certo? Porque eles eram todos cativos, eles estavam sob o domínio do Império Persa. As pessoas não eram livres para ter escolhas, elas tinham que obedecer, certo? Ali eles tiveram escolha de voltar para Jerusalém, mas enfim, como a gente viu lá, muitos dos judeus, eles nem conheciam a história dos seus povos antepassados e eles já estavam estabelecidos nas cidades e muitos não quiseram voltar a Jerusalém, certo? Que foi o caso ali de Esther. Vamos ver alguns dos personagens que a gente vai ver no livro, certo? Então, vai estar aparecendo ali os personagens principais, certo? O rei Assuero, como a gente viu,
né? Que ele é conhecido também como Xerxes. Em 486 ele assumiu o trono. Ele é conhecido como um rei muito poderoso, como eu falei no início, pela grandeza do território persa, certo? Eles tinham muito, eles conquistaram muitas cidades. Então, além de ter muita gente, eles eram financeiramente dono de quase todo ali o mundo naquele tempo, ali naquele pedaço que eles estavam, certo? Ali tá mostrando daí no outro quadrinho Esther. Esther a gente sabe, como a gente falou, que ela era judia. O nome dela era Hadassa, mas que, como muitos a gente já viu, quando foram levados cativos, eles mudaram de nome, eles receberam outros nomes. A gente viu lá na história de Daniel, ele e os amigos deles receberam outros nomes. Era comum quando acontecia essa questão, né, do exílio. E daí ela passou a se chamar Esther. E ali tá a rainha porque ela veio a se tornar a rainha. Até então ela não era só uma moça que vivia ali na cidade de Suzã, a gente vai ver, né, com seu tio, seu primo, Mordecai, que já é o próximo ali. Então tá falando ali, Mordecai, ele era primo de Esther e ele era um judeu, só que ele não era um judeu qualquer, ele era um judeu influente, ele tinha muitas informações. E sempre no livro, quando for falar ali que ele estava às portas do palácio, é porque não se sabe exatamente o que ele fazia no palácio, mas que ele tinha algum cargo, ele tinha trânsito livre para entrar no palácio e ter também as informações e saber da vida, das coisas que aconteciam ali. Então, provavelmente ele trabalhava, desempenhava alguma função ali dentro do palácio, certo? Porque senão ele não teria acesso, ele nem poderia entrar, ok? Continuando, nós vemos ali Amã. Amã, ele era agagita. E isso vocês vão ter que lembrar lá de trás, que a gente vai ver na narrativa aqui de Esther. Ele era descendente lá da linhagem de Agag. Lembram lá em Êxodo, que foi o primeiro povo que Deus falou que para exterminar, e depois lá em Samuel, que foi quando Saul desobedeceu a Deus e não acabou com o povo. Depois a gente vai ver bem direitinho, vai relembrar um pouco melhor. Mas quem já tá lembrando, pesquisa lá e vê. E ele era um oficial que ele se tornou muito poderoso, porque o rei Assuero vai dar grandes poderes para ele, certo? E aqui a gente vê Deus. Lógico, vocês vão falar, sim, Deus está em toda a Bíblia. Sim, mas especialmente aqui no livro de Esther, a gente colocou aqui um personagem oculto e não citado. Porque quem já leu todo o livro de Esther vai ver, não se escreve porque Deus falou através de algum profeta, porque Deus agiu desta forma. A palavra Deus, como a gente vê normalmente, eles oraram a Deus, eles clamaram a Deus, essas expressões não tem no livro de Esther. Não se fala, não se aparece em nenhum momento ali Deus. E não fala também que eles oraram a Deus, eles pediram a Deus, explicitamente registrado ali, não. Então ele está oculto. Por quê? Porque ele não está aparecendo, mas ele está implícito em todo o livro. Isso vocês vão entender bem lendo, certo? Então esses são os personagens principais que a gente está dando destaque. E como tema do livro, a gente tem Deus e a sua soberania, o Deus da providência. Por quê? Porque Deus se manifesta pela sua providência divina e seus feitos redentivos. Não existem acasos na vida como o mundo quer colocar pra gente. Ai, foi por acaso. Ai, foi muita sorte. Não. Tudo isso é Deus direcionando nossas vidas por meio das situações que vivemos. Por muitas vezes, Deus age em silêncio. Deus nos dá livramento e Deus nos dá direcionamento, certo?
Deus é fiel e aqui no livro de Esther vai mostrar que ele não esquece o povo da aliança. Deus sempre está e sempre esteve no controle da história. Seja da história que começou lá no Gênesis, que hoje continua conosco, esperando a volta de Cristo, certo? E é Ele que nos direciona. Então tenham sempre em mente, o tema principal é o Deus da providência, certo? E da soberania de Deus. Nós dividimos um pouquinho o livro para ficar mais fácil para vocês entenderem na leitura. Então ali, o capítulo 1 e 2 se trata sobre a escolha de Esther como rainha. Por que ela virou rainha? Como que isso aconteceu? Já ali os capítulos 3 e o capítulo 4, eles vão mostrar sobre a trama para destruir o povo judeu. Quem liderou, como isso aconteceu, então nós vamos ver sobre isso. Mais para frente ali vai ter uma reviravolta nos planos para destruir o povo judeu. Já do capítulo 5 ao capítulo 9, a rainha Esther, ela vai achar uma maneira de ajudar a salvar o povo judeu. Inclusive ela, porque vamos lembrar que ela era judia. E no final ali do capítulo 9, nós vamos ver o estabelecimento da festa de Purim, que é comemorada pelos judeus até hoje. E ali no capítulo 10 nós temos o encerramento do livro falando sobre as benesses que o rei Assuero fez para Mordecai, ok? Então esse é mais um roteiro para a gente estar se situando, até as meninas, a Mariana e a Ana que estão chegando, para elas darem uma direcionada na leitura desse livro e daí não foge a regra para os próximos. Nós sempre fazemos assim, apresentamos aqui algumas, vamos ver como que a gente pode dizer, alguns elementos principais, quem escreveu, qual que é a divisão do livro, os personagens principais e o tema principal que trata o livro. E o ano, porque como nós saímos lá do Gênesis e vocês viram a aula passada que a gente fez uma linha do tempo e o quanto a gente já andou nessa linha, para a gente não se perder nos eventos, certo? Então, a princípio, hoje a gente vai encerrar aqui, que é para todo mundo poder começar a ler o livro junto, quem não leu. Quem já leu, pode continuar lendo. Lembra que a gente sempre pede para vocês também estarem fazendo a fichinha de leitura no caderno. Então, vocês vão marcando. Dia tal eu li capítulo tal e tal, li versículo tal. Então, vocês continuem fazendo essa fichinha de leitura. Põe lá na folha do caderno o nome do livro, certo? A data e o que leu. E aproveita embaixo e daí se tem dúvida já vai anotando, certo? Então, hoje é isso, nós ficamos por aqui e semana que vem nós começamos aqui a ver a história de Esther, que já começa com festa. E no capítulo 1 mostra ali pra gente 3 festas, não uma, ok? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe e uma boa semana!